com um diplomata brasileiro, de modo que eu não conheci as pessoas que escreveram sobre mim, eu não conheci. Clarice, seu pai fazia o que profissionalmente? Representação de firmas, coisas assim. Quando ele, na verdade, dava era para coisas de espírito. Há alguém na família Lispector que chegou a escrever alguma coisa? Bom, eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances. E tenho uma irmã chamada Tânia Kaufman, que escreve livros técnicos. Você chegou a ler as coisas que sua mãe escreveu, Não, eu só soube há poucos meses. mas não teve condições de ler? Não, eu soube a informação de uma tia. Ele sabe que sua mãe fazia um diário e escrevia poesia, eu fiquei bobo. Em diversas entrevistas que você tem concedido, surge quase que necessariamente a pergunta de como você começou, quando. Isso é mais do que conhecido, você começou aos 7 anos de idade. Antes dos 7 anos eu já fabulava, já inventava história. Por exemplo, inventei uma história que não acabava nunca. É muito complicado para explicar essa história como é. Mas quando eu comecei a ler e escrever, eu comecei a escrever também. Pequenas histórias. Quando a jovem, praticamente adolescente, Clarice Lispector, descobre que realmente é a literatura, aquele campo de criação humana que mais a atrai, a jovem Clarice tem algum objetivo específico ou apenas escrever sem determinar um tipo de público? Apenas escrever. Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Desse período, você se lembra do nome de alguma produção? Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu já escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez de ousada. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia: eu tenho um conto, o senhor quer publicar? Aí eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse: você copiou isso de quem? Eu disse: ninguém, é meu. Ele disse: você traduziu? Eu disse: não. Ele disse: então eu vou publicar. Era assim, era nessa base. Você publicava essas obras em quais publicações? Ah, não me lembro. Jornais, revistas. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo, de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. A sua produção ocorre com frequência? Você tem períodos de produzir intensamente? Tem período de produzir intensamente, tem períodos hiatos, em que a vida fica intolerável. Esses hiatos são longos ou não? Dependem, pode ser longos, e eu vegeto nesse período. Ou então para me salvar, me lanço logo numa outra coisa. Como, por exemplo, acabei a novela, estou meio oca, então estou fazendo a história para criança. Como é que você explica a Clarice Lispector voltada para a literatura infantil? Eu não sei, começou com meu filho. Com o adulto ou com a criança? Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né?
O adulto é sempre solitário? O adulto é triste e solitário. E a criança? A criança tem a fantasia, né, solta. A partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário? Isso é segredo. Desculpa, não vou responder. Quer viajar com até 50% de desconto? Acesse o site da 1231. É simples, rápido e barato. Qualquer momento da vida, basta um choque um pouco inesperado e isso acontece. Mas eu não sou solitária, não, tenho muitos amigos. E só estou triste hoje porque estou cansada. De modo geral, eu sou alegre. Rilke, em seu Cartas a um Jovem Poeta, respondendo a uma das missivas, perguntava ao jovem que pretendia se tornar escritor: se você não pudesse mais escrever, você morreria? A mesma pergunta eu transfiro a você. Eu acho que enquanto não escrevo, eu estou morta. Esse período É muito duro o período entre um trabalho e outro. E ao mesmo tempo é necessário para haver uma espécie de esvaziamento da cabeça, para poder nascer alguma outra coisa. Se nascer, é tudo tão incerto. Clarice, como é que você escreve seus trabalhos? Existe algum horário específico? Em geral é de manhã cedo, né? São minhas horas preferidas, são as da manhã. Você Da acorda a que horas? madrugada, 4h30, 5 horas, já acordo. Fico fumando, tomando café, sozinha, sem nenhuma interferência. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu anoto a qualquer hora do dia ou da noite, coisas que me vêm. O que se chama inspiração, né? Agora, quando eu estou no ato de concatenar as inspirações, aí eu sou obrigada a trabalhar diariamente. Você se considera uma escritora popular? Não. Por qual razão? Bom, me chamam até de hermética, como é que posso ser popular sendo hermética? E como você vê essa observação que nós colocamos entre aspas, hermética? Eu me compreendo. De modo que eu não sou hermética para mim. Bom, tem um conto meu que eu não compreendo muito bem. Que conto? O ovo e a galinha. Entre os seus diversos trabalhos, sempre existe, isso é natural, um filho predileto. Qual aquele que você vê com maior carinho até hoje? O ovo e a galinha, que é um mistério para mim. Uma coisa que eu escrevi sobre um bandido, sobre um criminoso chamado Mineirinho, que morreu com 13 balas, quando uma só bastava, e que era devoto de São Jorge e tinha uma namorada, e que me deu uma revolta enorme. Eu escrevi isso. Sobre esse seu trabalho em torno de Mineirinho, qual o enfoque que você deu? Eu não me lembro muito bem, já foi há bastante tempo. A qualquer coisa assim, como o primeiro tiro me espanta, o segundo tiro, não sei o que, o terceiro tiro, coisa. O 12º me atinge, o 13º sou eu. Eu me transformei no Mineirinho.
massacrado pela polícia. Qualquer que tivesse sido o crânio dele, uma bala bastava. O resto era vontade de matar. Era prepotência. Em que medida o trabalho de Clarice Lispector, no caso específico de Mineirinho, pode alterar a ordem das coisas? Não altera em nada. Não altera em nada. Eu escrevo sem esperança que eu escrevo altere qualquer coisa. Não altera em nada. Então, por que continuar escrevendo, Clarice? E eu sei. Porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro, né? No seu entender, qual é o papel do escritor brasileiro hoje em dia? De falar o menos possível. Ok, né? Dá dó de parar, porque eu gosto de ouvi-la falando, mas vamos lá, né? Depois a gente, quem quiser, no finalzinho a gente pode continuar, né? Essa fala. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Su. Tudo bem com todos? Por que, Gustavo, que ela dá medo? Fala, Gustavo, pra gente, porque daí eu começo. Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Oi, Su. Oi, Carol, tudo bom? Eu achei, fiquei curiosa porque o Capistrano falou que dela dá medo. Eu concordo. Ah, vê, por quê? Vocês acham? Eu concordo. Eu tenho não medo sei, da Clarice. eu compreendo a Clarice. Eu tenho medo porque a gente Oi, tem medo Su. das nossas entranhas, né, gente? A gente se vê Oi, Su. refletido, assim. Oi. Mas você também dá medo, por isso que você aí compreende. Concordo com a Joana. Espera um pouquinho, isso aqui é uma live ou é um complô contra mim? Eu não entendo, eu tô ficando com medo de vocês já. Eu tô achando que é um complô contra mim. Imagina, Su, nunca. A gente tem medo de você, nunca faria isso. Ah, agora eu entendi. É meio a coisa meio. Ok. O que você quer falar, Edevaldo? Pode falar que daí a gente começa. Não. Só fiz uma observação. Depois nós... É uma dúvida a respeito no meio do que ela falou lá. Depois a gente... Ah, então tá bom. A gente começa a live e depois a gente pega e fala sobre isso, tá bom? Beleza? Preparados? Podemos? Sim? Então tá bom. Boa noite a todos novamente. Vi que vocês me cumprimentaram aí, né? Quero cumprimentar também a professora Ana Carolina, que vai compartilhar conosco, né, nessa live de hoje. Veja, eu estava aqui pensando agora comigo, né, enquanto estava me preparando para a live, estava me perguntando o seguinte: falei, os alunos devem pensar, poxa, mas com tanto autor, né, por que ficar batendo, trabalhando tão somente com Clarice Lispector? Primeiro que nós não estamos trabalhando apenas com Clarice, nós temos um outro conjunto de contos aí que nós escolhemos, né, para nossas apresentações e para os nossos repertórios, né? Segundo que todo semestre nós escolhemos duas obras com as quais nós trabalhamos com os alunos. Semestre passado nós exploramos com bastante ardor, né? E foi muito gostoso, eu particularmente gostei pra caramba. Nós exploramos a Carolina Maria de Jesus com o Quarto de Despejo, né? E o Mia Couto também. São dois autores que são considerados como contemporâneos, né? Vozes Anoitecidas, do Mia Couto, inclusive, é leitura obrigatória em algumas faculdades, agora para os vestibulares do final do ano. E a gente procura sempre levar para o aluno, então, essas ferramentas para que ele, posteriormente, possa, quando ele vai fazer sua redação, poder usar repertórios, né, gente? Então,
eu fico um pouco surpresa. Vamos supor que um dia alguém resolva fazer uma entrevista com a professora Suzana, né? Assim, igual fizeram com a Clarice. E na minha entrevista, eu falaria que eu fico surpresa com o fato de nós termos que fornecer para os alunos repertórios. E é verdade, eu tenho uma surpresa muito grande em relação a isso. Na minha opinião, vocês são detentores de experiências, vocês são detentores de vivências tão únicas que definitivamente vocês não precisariam. E eu acredito que não precisam. Às vezes colocam na sua cabeça que você precisa, que alguém te conduza, que alguém te diga as intertextualidades, as interrelações que você deve fazer. Entretanto, veja, já que é uma carência que vocês apresentam para a gente acaba entrando, vamos dizer assim, nesse circuito e procurando auxiliá-los. A noite de hoje, assim como foram as nossas outras lives, eu sinceramente gostaria bastante que vocês curtissem, anotassem. Ao final, alguns alunos vão falar que nós já combinamos isso, mas a hora que terminar a nossa live, a gente pode continuar. Terminar assim, aquilo que nós preparamos, a gente pode continuar falando sobre Clarice, naquilo que vocês quiserem. Eu e Carol sabemos um pouquinho sobre ela, a gente pode falar bastante coisa. Mas que vocês sempre procurassem ter autonomia, sabe? Sempre procurassem coletar seus próprios repertórios e olhar para os repertórios, porque eles estão aí, estão num livro infantil que você tenha lido quando você era criança, num filme interessante, não de cultura de massa, lixo cultural, mas um filme interessante que venha mostrar a sua cultura brasileira, a cultura nossa que nós vivemos, uma aula de física que o professor mostra para vocês um conceito, uma aula de biologia, um invólucro de um produto que você tenha comprado, tudo isso vai compor para vocês aquilo que a gente chama, que vocês chamam de repertório, né? Então, nessa noite de hoje, nós vamos trabalhar, sim, esses repertórios para vocês, né? Mas sempre com esse alerta para que vocês sejam donos dos próprios repertórios, que vocês sejam autônomos, né, para trabalhar com para colher seus próprios repertórios, tá? Esse que é o meu desejo sempre para vocês. Que loucura, porque eu falei com os meus alunos sobre isso hoje, Su. Eles estavam, os alunos do segundo ano, desesperados, porque falaram que eu não ia ter nada para falar quando chegasse no Enem. Foi exatamente isso que eu falei, mas, gente, vocês vivenciam tanta coisa, né, entram em contato com tanta coisa no dia a dia, vem tanta coisa acontecendo, né? A gente está vivendo a história e, né, tudo com que a gente tem contato pode ser usado como repertório, é só a gente enxergar onde é que ele está. Então, tem que despertar esse olhar para a realidade que nos cerca, para as obras que a gente conhece, para tudo que a gente já teve contato, e perceber que lá tem temas de redação também, né? Temas de redação tem tudo, porque são temas da nossa vida cotidiana mesmo. Exatamente. Embora às vezes não pareça. Exatamente. Essa semana alguém ligou para mim perguntando se eu poderia orientar para eles, a família levar o filho para uma orientação vocacional. E eu perguntei, quantos anos tem o filho? Tem 12. Não, então não precisa levar para orientação vocacional. Pode entregar livro na mão dessas crianças, que o livro vai ser o suficiente para essa criança despertar para uma profissão e mais no futuro aí orienta para a profissão. Por enquanto tem que coletar repertórios, não é? Então, nós vamos começar nesse sentido. Nas outras lives nós já falamos exaustivamente sobre a Clarice, e agora a gente viu a Clarice falando sobre si, sobre as inspirações que ela teve. E eu e Carol vamos nos revezar mostrando para vocês o seguinte. Por exemplo, estou eu, Suzana, lá. Essa semana eu coloquei nas minhas turmas, Carol, foto minha quando eu tinha 17, 18 anos, vídeo meu quando eu tinha 25, porque eu queria que eles entendessem assim, um dia você é mais jovem que eu. Quantos anos você tem, Carol? Eu tenho 15. Tá, ok, beleza, em cada perna, né? Exatamente. Veja,
Eu quis mostrar para eles assim, eu já tive a idade de vocês, eu também já tive dúvida quanto à profissão, eu queria ser professora, eu só não sabia do quê. Aí escolhi língua portuguesa porque é a mais difícil de todas, né? Mais complexa, tal, né? Então a gente escolhe sempre o mais difícil. Então eu quis mostrar para eles assim, eu também já fui jovem, eu também já tive poucos repertórios, mas a gente vai coletando os repertórios com a nossa vivência. E eis que eu estou um dia lá, então, lendo Clarice Lispector, e agora fiz releitura para poder preparar as lives, preparar provas de interpretação, né, preparar todas as nossas apresentações. E você está lendo um livro que é uma ficção, né? Ela não escreveu O Ovo e a Galinha pensando que um dia eu, Suzana, que ela sequer imagina que ia existir, né, fosse dar um tema sobre nativos digitais e a busca do equilíbrio entre o mundo real e o mundo virtual. Ela não escreveu o conto pensando nisso, e aliás, esse daí é o conto que ela fala, eu não entendo muito bem. Ela fez de uma maneira assim meio aleatória, mais pelo instinto do que pela razão. Então, a gente tem que esquecer. Ela acabou de falar uma coisa muito importante. Eu não escrevo literatura para nada. Eu não acho que isso vai resolver alguma coisa. Eu não acho que isso vai transformar alguma coisa. A gente escreve, aí ela vai continuar falando ali, né? Porque a gente tem uma esperança. Você não acha que isso vai transformar nada? Entretanto, eu estou ali lendo o conto, certo? E ela começa a fazer uma reflexão sobre um objeto que está em cima de uma mesa. E esse objeto não é bem aquele objeto que é fruto de um processo industrial, ele não é fruto de um processo químico, químico até que é, né? Ele é fruto de uma galinha que botou o ovo. E ela começa a falar da forma do ovo, da cor do ovo, ela começa a falar sobre o ovo, não mais como aquele alimento que vai me alimentar ou que ele vai virar um pintinho que vai me alimentar, mas ela mostra o ovo no espaço, no tempo, na sua existência, na sua cor, né? E eu vejo aquela reflexão, né, quanto à complexidade da utilidade de um objeto, e depois, quando eu tenho que escrever sobre o equilíbrio entre o mundo real e o mundo virtual, eu poderia começar uma introdução de que maneira? No intrigante conto O Ovo e a Galinha, de Clarice Lispector, frente à complexidade de reflexões quanto à utilidade de um objeto, a autora mostra situações em que entender é a prova do erro. Ela fala isso. Entender é a prova do erro. Ela mostra que nem tudo é feito para ser entendido, para ser racionalizado, para ser colocado num eixo lógico. Então, assertiva cabe muito bem nas infrutíferas tentativas de estabelecer limites entre o mundo real e o mundo virtual, como se eles fossem autônomos. Na verdade, para os nativos digitais, está bem claro que um universo está diretamente ligado ao outro. E presumir um desequilíbrio, olha lá o tema, né, que é equilíbrio entre o mundo real e virtual, seria um erro. Então, notem como, de um conto fictício que fala de um ovo, eu posso estabelecer um ponto de contato, equilíbrio e desequilíbrio. Tentar entender algo que não faz sentido. Por quê? Definitivamente não faz sentido dentro dessa tese. Isso não significa que é como eu penso, tá? Porque existem várias teses. Estabelecer que haja um mundo real e esse mundo real hoje não seja influenciado pelo virtual e, ao mesmo tempo, pensar que existe um mundo virtual que em nada está relacionado ao mundo real, né? Então, por essa tese que eu acabei de elaborar ali, os nativos digitais, eles não percebem, vamos dizer assim, o que distingue, qual é o ponto de desequilíbrio? Será que existe um mundo só real e um mundo só virtual? Não, um está muito bem relacionado com o outro. A utilidade do ovo, a utilidade do outro ovo, elas se misturam. E aí está.
uma tese super autoral, muito original, aproveitando um conto fictício de uma autora que é conhecida do meu professor corretor, porque é um professor corretor formado em letras que vai corrigir a sua redação. Tá bem? Então, notem, a toada dessa noite é essa, né? É mostrar essas relações, como usar a Clarice Lispector de uma maneira produtiva, pertinente, fazendo com que seu texto seja autoral. Então, essa seria a minha dica para esse tema que nós já fizemos sobre os nativos digitais. E aí, ao final da nossa live, vocês podem fazer perguntas a respeito, né? O outro slide que eu separei para vocês é sobre o tema a liberdade e os limites do humorismo no Brasil. Também vocês já escreveram sobre esse tema. Alguns alunos que estão assistindo a live são só alunos de interpretação, ou de matemática, ou de biologia, ou química, eles não escreveram a respeito. Mas eu elaborei esse parágrafo, né, para tratar dessa forma. Então, eu coloquei assim: nesse sentido, de novo é o conto Ovo e a Galinha, destaque-se que as piadas, seria um parágrafo de desenvolvimento, portanto, tá? Devem ser revestidas de um senso moral e ético. Mas essa premissa não pode funcionar como uma mordaça para o humorista, o qual só atuará adequadamente se exercitar a liberdade. Não é esse o tema, gente? A liberdade, os limites? Então, eu falei da mordaça como sendo o limite, né? E da liberdade, própria palavra liberdade. Sobre esse aspecto, Clarice Lispector, em seu conto Ovo e a Galinha, com um toque de ironia, ensina que chamar de branco aquilo que é branco pode destruir a humanidade, indicando a postura valorosa daquele que fala o que ninguém ousa, em dizer aquilo que ninguém mais tem coragem. Assim devem ser os humoristas, ser corajosos e fugir do óbvio, para alcançar o inusitado e o peculiar, traços marcantes do humor. E a partir daí, então, notem que é um parágrafo de desenvolvimento em que eu estou falando qual que é a tese que eu estou defendendo. De que eles não podem ser amordaçados. Se eu ficar falando aquilo que todo mundo já falou, ou seja, que o branco é branco, como a Clarice coloca lá no conto, eu estou caindo num lugar comum. Eu não vou chamar mais atenção. De quem que eu vou chamar a atenção? Então, repito, eu estou ali lendo um conto, um livro de ficção, de uma mulher da década de 50, 60, que nem conheceu, talvez, shows de humor, né? Não sei se naquela época já existia isso, não existe hoje. E, de repente, eu coleto dali uma informação, uma observação que eu posso aproveitar, sim, nos meus textos. Tá bem? Então, eu não acho assim, Clarice fala assim, eu me compreendo, né? Eu, às vezes, compreendo também tudo, as coisas que Clarice fala, porque ela fala de um ponto de vista do psicologismo, da subjetividade, e aí nós podemos usar a nossa própria subjetividade no momento de coletar esses repertórios, tá bom? Esse outro slide, esse daqui foi você que elaborou, né, Carol? Sim, Su, fui eu. Então é com você. Bom, pessoas, boa noite. Não tinha falado com ninguém ainda. Só vou fazer um comentário sobre o conto Ovo a Galinha ali da Su, né? Esse conto é uma mina de ouro, gente, para vocês, porque na primeira vez que você lê, você cria até uma resistência com ele. Eu não sei se vocês já leram, se vocês tiveram essa experiência, mas você lê esse conto e assusta. Você pensa, meu Deus, para onde que eu tô indo? Socorro, parece que você entra ali num turbilhão que você não sabe para onde vai, né? E você, uma hora se pergunta, meu Deus, o que ela tá falando? Eu não estava mais falando do ovo, socorro, para onde eu tô indo, Clarice, para onde você tá me levando? Eu fico desesperada. Mas, a partir do momento que você faz uma segunda, uma terceira leitura, porque leitura é isso, né? Eu não queria concordar, eu acho. Porque leitura é isso, a gente sempre revisitar aqueles textos, porque a gente sempre enxerga de novas maneiras. E esse conto, gente, é um conto que cada frase, ela pode ser interpretada por diversas perspectivas, né? Então, cada frase, ela se encaixa em tantas situações
que é como se você abrisse um caleidoscópio, assim, né? Ele vai colorindo, vai construindo centenas de imagens diferentes, e se você está com um tema na cabeça, você vai enxergar aquele tema dentro do conto. Aí se você vai para outro tema e você lê de novo aquele conto, você já enxerga outra coisa nele. É muito louco, ele se transfigura, assim. Então, eu realmente recomendo muito que vocês deem um carinho especial para esse conto, porque ele merece. Eu falo isso porque eu já tive um preconceito contra ele. Eu falei, nossa, eu odeio esse conto, não dá para entender nada, quando eu era adolescente. Né? E hoje em dia eu acho ele incrível. Assim, eu falo, nossa, esse conto pode ser lido todos os dias da nossa vida, que ele vai ter um viés diferente ali para a gente encontrar. Eu acho que esse parágrafo eu que elaborei, você elaborou um que está um pouquinho... Sim. É verdade. O meu não eu acho que você elaborou esse aqui da... esse aí. Esse daqui dos desafios para a valorização do professor. Pode falar. Isso, beleza. Bom, gente, mas eu estou falando aqui do conto Ovo e a Galinha, mas eu vou falar de outro conto, que é Os Desastres de Sofia. Os Desastres de Sofia, inclusive, é um conto que estava numa questão do Enem, que sempre aparece por aí, né? Aí eu ficava... enfim, vocês já devem ter visto o comecinho dele, porque ela começa retratando a relação de um aluno, de uma aluninha de 8 anos com um professor, né? E é uma relação paradoxal, porque ao mesmo tempo que aquela aluna gosta, admira, sente um afeto, não sei nem nomear esse sentimento, né? Pelo professor, ela quer cutucá-lo para ver se ele sai desse estado de... Nossa, me foge uma palavra aqui para descrever. Ele meio letárgico, né? Isso, inércia. Isso, inércia, letargia, perfeito. Ele não reage, né? E aí, nisso, eu enxerguei a situação de muitos professores que estão aí desanimados com a sua prática, né? E aí, ele pode ser usado para falar desse tema, os desafios para a valorização do professor. Até porque eu acho que os outros alunos da classe, não sei, pareciam não ter muita... não olhar de verdade para aquele profissional que estava ali, diferente da menina do conto que se incomoda com aquela situação dele, né? Percebe que ele tinha todo um potencial que estava ali reprimido, né? Ele estava com os ombros encurvados. Então, o modo como ela descreve esse professor também mostra que ele não estava feliz naquela situação. E o conto não expressa os motivos disso, mas é aí que cabe a nossa capacidade de interpretar, de fazer relações com a realidade, né? Então, vou ler com vocês o meu parágrafo. No conto Os Desastres de Sofia, Clarice Lispector retrata a relação complicada entre uma aluna de 8 anos e seu professor, que aparenta pouco desejo de estar em sala de aula e desânimo quanto à profissão. De modo semelhante ao personagem, muitos profissionais da educação no Brasil mostram-se desmotivados para exercer suas funções por serem pouco valorizados, o que revela desafios, como baixo salário pago à categoria e situações de indisciplina em sala de aula. Cien aí foi sem querer, gente. Diante disso, fica clara a necessidade de promover a valorização do professor, a fim de garantir uma melhoria em sua satisfação no trabalho e, consequentemente, nos níveis educacionais da nação. Bom, gente, esse é o conto que se passa lá nos anos... ele foi publicado nos anos 60, e eu não sei se ele tem um quê de autobiográfico também, né? Eu sinto que tudo que a Clarice escreve é um pouco ficção e um pouco dela mesma, né? Porque ela tem um momento no conto que ela retrata que perdeu a mãe, a Clarice também perdeu a mãe muito cedo, e ela descobriu o mundo da escrita, ela também, né, escrevia desde muito jovem. Então, esse conto é um conto que também tem várias possibilidades de abordagem, e talvez a situação do professor naquela época não fosse exatamente a mesma de hoje em dia, mas a gente percebe que esse desânimo para ir para a sala de aula, principalmente depois da pandemia, né, afetou muitos professores que estavam ali decepcionados mesmo com a situação que encontraram, né, de não poder mais ir para a sala de aula, de não ter mais aquele contato com os alunos, de não receber uma devolutiva deles, né? Então eu acho que esse conto vale a pena a gente olhar por esse prisma também, além do prisma daquela aluna que talvez não seja compreendida também, né? Porque ela era uma criança espoleta ali em toda a sua vivacidade de criança mesmo,
E o professor ficava irritado com aquilo. É o que a gente passa, né? A gente vê uma criança saltitando na sala, a gente já fica, meu Deus do céu, o que eu faço com essa criança? Eu amarro ela na cadeira. E a gente, às vezes, se esquece de que é uma criança, né? De que, como tal, tem que brincar, né? O aprendizado para ela não vai ser essa coisa... não pode ser essa coisa maçante, e não se pode exigir desse ser em construção que ele seja maduro e sério, como muitas vezes a gente espera, né? Então, esse conto ensina a gente a olhar para a criança, como um ser em desenvolvimento, mas que também tem suas opiniões muito fortes, que sente muito, que é sensível, né, e que deve ser valorizada também, né? Não só o professor, como a criança também precisa ser valorizada. Quer falar alguma coisa, Su? Não, quero que você vá para o próximo. Eu vou para o próximo já? Tá bom, Já. Beleza, só vou beber uma aguinha. E aí, o ovo e a galinha, que é a nossa mina de ouro, né, o nosso quebra-cabeça, esse conto, eu penso num monte de pecinhas, assim, que vão se juntando, porque é isso, né, ela fala de tudo nesse conto, tudo tá dentro dele, parece que é um universo, né, assim como ela usa a metáfora do ovo como um símbolo do universo mesmo, né, ela vê o ovo lá no espaço, aquela coisa toda, eu acho que ele tem um universo de questões dentro dele. E aí eu enxerguei em determinado momento a questão da uberização do trabalho, que é um tema bastante presente hoje em dia, é uma discussão que se coloca para nós quando a gente vê as relações de trabalho que se modificaram depois da chegada desses aplicativos. E aí eu vou ler o parágrafo com vocês. Nesse sentido, cabe ressaltar, é um parágrafo de desenvolvimento aqui, né, dá para perceber porque ele começa com conectivo, que o relaciona ao possível parágrafo anterior que não está aí evidenciado. Nesse sentido, cabe ressaltar que um dos argumentos contra a regulamentação de aplicativos é que o trabalhador de aplicativo é, na verdade, um prestador de serviços que se aproxima mais de um empreendedor do que de um empregado. Não sei se vocês já ouviram esse discurso por aí, mas é o que defendem, né, quando dizem que não há relações trabalhistas, né, que, inclusive, quando os motoristas entram com ações contra a Uber, eles alegam que não, ele é um empreendedor, ele está ali prestando um serviço, ele está ali porque ele quer, não existem vínculos. No entanto, esse discurso aliena o trabalhador, que diante da ilusão de não ser comandado por outra pessoa, aceita abdicar de direitos e ainda arcar com os custos do seu trabalho. Então, argumenta-se que o trabalhador, ele faz o seu próprio horário, ele tem as suas próprias escolhas, suas próprias decisões, mas, na verdade, isso exime a empresa Uber de se responsabilizar por qualquer coisa que aconteça. Eu não sei se vocês acompanharam, uns tempos atrás, quando surgiu o Uber Eats no Brasil, principalmente em São Paulo, né, que é onde ele começou a se espalhar, estava havendo muitas mortes de motociclistas por conta do aplicativo. E o aplicativo dizia, olha, não tem nada a ver com isso. Se o motorista está correndo para entregar é porque ele quer. E na época eles ofereciam um incentivo para que o motorista fizesse mais entregas em menos tempo, né? Saíram matérias sobre isso nos jornais na época, e isso elevou o número de acidentes. E a Uber se eximia dessa responsabilidade, né? Até que isso levou toda uma discussão na justiça que modificou um pouco as decisões que eram dadas, que passaram a favorecer um pouco mais o trabalhador em relação a isso. Então, esse discurso de que você é seu próprio patrão na Uber, isso é um ponto de vista, né, gente? Aí é claro, tudo depende do seu posicionamento. Eu coloquei uma possibilidade de abordagem aqui. Do meu ponto de vista, isso aliena o trabalhador, porque ele deixa de se sentir um sujeito de direitos, ele se sente o seu próprio patrão, digamos assim, mas na verdade ele é regulado por todas aquelas regras que o aplicativo tem, e ele arca com os custos do próprio trabalho, né? Bom, esse comportamento assemelha-se ao descrito por Clarice Lispector no conto O Ovo e a Galinha, quando afirma que é necessário que a galinha não saiba que tem um ovo. Em outras palavras, é preciso que o trabalhador não reconheça o real valor do seu trabalho para que se sustente a nova forma de obtenção de lucro.
Gente, o que está implícito aí nessa frase de que é necessário que a galinha não saiba que tem um ovo? Muitas vezes é necessário que aquela pessoa que tem algo de muito valor para entregar não conheça aquilo, porque assim ela pode ser melhor manipulada, né? Assim ela pode ser melhor moldada e entregar esse seu ouro sem perceber, sem reclamar muito disso, sem achar injusto, né? Então, eu acho que é por aí que a Clarice está falando nessa frase. Fala, Su. Cooperando conosco, né, nessa situação, né, na verdade, né? A gente coloca isso como uma forma de cooperação, né? Nós vamos ter aí pela frente no curso o tema sobre caminhos para assegurar à criança dignidade, proteção e vida, que é o tema número 8, é o tema da semana que vem, que a gente entra no ciclo da aula número 8. Né? Então, agora eu vou voltar para o conto Os Desastres de Sofia, que é um conto muito interessante, porque eu tenho Clarice adulta, mãe de 2 crianças, e ela coloca exatamente esse universo do adulto e do infantil, da criança, adulto e criança, na perspectiva da criança, porque ela coloca o foco narrativo da criança, né? Ela coloca a menina, que olha para o homem, que olha para o adulto. Essa inversão ela é inusitada, porque geralmente o olhar é do adulto para a criança. Em nenhum momento ela revela o que o professor sente, o que justifica, o que motiva o professor. Mas ela fica justificando, se justificando. E sim, Carol, a gente tem que, dentro da crítica literária, e eu conheço alguns autores que escrevem hoje, e eles são assim muito voltados para essa crítica, eles têm uma preocupação com essa crítica. A crítica é em relação àqueles autores que misturam ficção e realidade, que fazem da sua literatura uma releitura da sua própria vida. E eu acho que Clarice estava tão pouco preocupada com os outros que ela não se preocupou muito com essa questão. Ela mistura, sim. Muito daquilo que a gente vê na Clarice são traços biográficos. E eu não a condeno. Sabe por que não, gente? Porque aí é que está. Eu posso, de repente, imaginar fazer uma ficção, e minha próxima live, ela vai trabalhar com um estudante de medicina lá de Minas Gerais, que é o Patrick, que ele faz TikTok sobre importância da leitura, e nós dois nos descobrimos, assim, num comentário que eu fiz numa postagem dele, sabe? Ele entrou em contato comigo, a gente começou a conversar, e agora a gente conversa quase todos os dias sobre livros, sobre literatura. Essa questão de eu não posso colocar nada de biográfico, porque isso misturaria o quê? É como a gente tentar dizer que o mundo virtual e o mundo real são separados, né? Estão juntos. A pessoa vai escrever Nárnia, ela vai fazer um livro de fantasia, qual valor que isso tem, né? Então, a Clarice, se escrevesse hoje, Clarice colocaria os problemas que a gente enfrenta de comunicação em WhatsApp. Clarice escrevesse hoje, ela ia colocar ali uma personagem que é TikToker. Se ela escrevesse hoje, ela falaria sobre as coisas que ela vê no dia a dia, no mundo dela. Ela não ficaria, vou buscar algo muito inusitado para escrever sobre, né? Eu, na verdade, gostaria que vocês fossem um pouco de Clarice Lispector. Pegasse as coisas que vocês vivenciam, que vocês olham, que vocês veem, pelas quais vocês passam, e escrevessem. Só não poderia escrever falando mal da professora de redação, porque vocês ficariam falando mal da Carol o tempo todo. E ela não merece isso, né? Só de mim, né? De você só elogios, né, Soberana? Sim. De mim só elogios, de você só... Ô, Carol, Oi? você tá sabendo do Soberana, Carol? Eu tô acompanhando o grupo lá, que a Suzana me jogou lá no meio, eu fico só olhando lá as fofocas. Eu tô vendo. Eu queria que a redação deles fosse soberana, viu, Carol? Mas tá difícil, viu, ultimamente. Então, olha só,
Caminhos para assegurar à criança dignidade, proteção e vida. Esse vai ser o tema de vocês, tá? Então, eu elaborei uma introdução. A escritora Clarice Lispector, em seu conto Os Desastres de Sofia, mostra o sentimento controverso de uma aluna que amava seu professor. Aí abro aspas, porque comecei a copiar o trecho, né? Como uma criança que tenta desastradamente proteger um adulto. Essa inversão de papéis atinge crianças que deveriam ser protegidas por adultos, os quais, entretanto, envolvem-nas em contextos de desamor, desrespeito e violência, provocados pela ineficiência dos mecanismos legais, os quais não têm assegurado dignidade, proteção e muitas vezes nem garantem a vida. Esse problema seria extirpado, acabado, como vocês quiserem, né? Se os caminhos para se assegurar dignidade e proteção forem desburocratizados e se houver a devida punição aos adultos que não cumprem seu verdadeiro papel frente à infância. Bom, eu fiz um parágrafo tão abertão que dá para falar sobre várias coisas no desenvolvimento, mas principalmente eu teria que falar sobre a questão da desburocratização, né? Por exemplo, hoje, se eu sei que uma família bate numa criança, violenta uma criança, ou qualquer coisa assim, nossa, para eu poder denunciar não é uma coisa fácil e simples. Eu tenho que atender todo um trâmite, eu tenho que constituir prova, nossa, vocês não imaginam, né? E também, mesmo que depois se descubra que há violência contra a criança, muitas vezes os pais não são punidos. Eu não quero mencionar nomes, porque não estamos aqui para isso, mas aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, nós tivemos um caso famoso há alguns anos, dos pais que batiam muito duramente numa criança de 2 anos de idade. A criança foi tirada deles, foi dada em adoção para uma família, não uma adoção permanente, porque o processo é tão burocrático que eles ainda estavam numa fase inicial de acolhimento daquela criança, e o casal quis a criança de volta de todo jeito, a família adotiva devolveu a criança para os pais, e os pais mataram a criança. Tá bem? Então, assim, aqui em Cuiabá ficou cheio de outdoor, na época, né, da família adotiva que já tinha passado, me dá vontade de chorar, passado a amar aquela criança, e a criança foi assassinada pelos próprios pais, né? Então, assim, eu trabalharia exatamente essa situação. Não pode haver essa inversão. No conto, tudo bem que a criança quisesse proteger o adulto, mas na nossa vida real, os adultos têm que proteger as crianças. Então, eu trabalharia com criticaria os mecanismos legais, como eu já coloquei ali, mostraria que a sociedade, no que diz respeito às leis, não protegem verdadeiramente a criança. Nós tínhamos que ter um tipo de sistema que, a qualquer indício de que a criança é abusada moral, física e sexualmente, ela fosse tirada do convívio para devidas averiguações. Não, as averiguações são feitas enquanto a criança ainda está aos cuidados desses adultos que detêm o pátrio poder, ou que detêm o poder sobre elas, né? E isso daí é seríssimo. Então, eu usaria o livro, o conto Os Desastres de Sofia, exatamente para mostrar essas relações de poder e, às vezes, que se invertem também em relação às crianças. Vamos ver um outro. Quer falar alguma coisa, Carol? Só fazer um comentário que tem outro conto que fala dessa temática também, né, de responsabilizar demais a criança, que é o Restos de Carnaval, né, porque ela tá ali toda feliz que pela primeira vez ela vai sair fantasiada no carnaval, coisa que a família dela nunca tinha disponibilidade para, não sei se disponibilidade ou questões financeiras mesmo para garantir para ela, e quando ela finalmente consegue uma fantasia doada, ela é obrigada a parar aquela fantasia, aquele momento de diversão, para sair correndo para comprar um remédio para a mãe dela que estava doente, né? E ela fala, depois desse momento alguma coisa morreu em mim, né? E ela fica ali depois tentando buscar a felicidade de novo no momento de carnaval e ela não consegue, com uma criança de 8 anos, né? Isso é muito pesado, porque a gente percebe que uma criança de 8 anos tinha que
só ser criança mesmo. Né? E às vezes elas assumem responsabilidades que elas não estão preparadas, né? Uma carga emocional muito grande que não deveria caber a elas. Isso mesmo, isso mesmo. Agora que eu tô vendo ali que a palavra papel está sem acento, né? Vai fazer o quê? Vai ter que tirar nota minha na competência 1, né? Esse aqui é seu, né, Carol? Você que escreveu esse parágrafo, né? Sim, Su, esse é meu. Vai lá. Gente, esse parágrafo saiu do conto Macacos. E aí, Macacos tá, eu já começo sobre isso. Bom, a temática a partir dele, meio óbvia, né? O tráfico e os maus tratos aos animais frente à conduta ética do ser humano. Isso, frente à conduta ética do ser humano. Então, nesse contexto, vale ressaltar que a prática ilegal de comercializar animais silvestres ocorre há tempos no Brasil, de forma pouco controlada e cruel. Então, atualmente, a gente tem até leis que, né, asseguram os direitos dos animais, asseguram punição contra os maus tratos, embora algumas pessoas ainda digam que essa punição não é tão rígida quanto deveria, mas já existe. Na época em que esse conto foi publicado, era uma coisa normal, tranquila, as pessoas venderem animais silvestres, assim, não tinha esse olhar que nós temos hoje para a proteção dos direitos dos animais. Essa situação é retratada por Clarice Lispector em seu conto Macacos, no qual a personagem principal adquire facilmente um macaco nas ruas de Copacabana, o qual estava doente e morre logo em seguida. Gente, vou parar aqui de ler só para contextualizar a situação do conto. É macacos no plural, porque a família já havia tido outro macaquinho, né, que viveu ali com a família, e eu não me lembro direito se a personagem, que era a mãe das duas crianças que tinham macaco, se desfez do macaco porque não aguentava mais, acho que foi isso, né? Não lembro exatamente qual foi o fim dele, mas ele passou a não ser mais da família. E aí essa mãe das crianças, arrependida, meio com saudade, assim, de ter um macaco em casa, falou, nossa, as crianças vão ficar felizes. E aí ela comprou esse macaquinho nas ruas de Copacabana. E a macaca veio vestida com roupa de baiana, com brinco de argola e pulseira. Então, gente, a gente percebe a situação em que as pessoas colocavam o macaco e até, não sei, eu senti um desconforto em relação à cultura mesmo, né? Cultura baiana, você veste um macaco de baiano, eu achei isso meio problemático, mas... Alegórico, né? Não vou entrar nessa questão aqui, porque não diz respeito ao parágrafo que eu coloquei. Mas focando na questão do animal, pô, você furar a orelha de um macaco, botar brinco, pulseira, o que é isso, né? Embora publicado em meados de 1960, hoje em dia as pessoas fazem isso com cachorro. Embora publicado em meados de 1960, esse conto retrata uma situação ainda existente no âmbito do tráfico de animais, uma vez que estes sofrem maus tratos, têm sua saúde prejudicada em cativeiros insalubres e são transportados de maneira descuidada, o que afeta sua saúde e dignidade, com o objetivo de satisfazer interesses humanos pouco éticos. Por que pouco ético? Será que é justo a gente tirar um animal do seu habitat natural, adoecê-lo para satisfazer o nosso desejo de diversão ou de ter um animal exótico em casa? Será que os animais são realmente tão inferiores assim que eles precisam estar ali para nos servir da forma que a gente quiser, mesmo que isso cause sofrimento a esses seres vivos? Então, quando a gente fala da questão, vocês trabalharam aí o tema de hábitos alimentares, quando a gente fala da questão de se alimentar de animais, existem uma série de regras que são colocadas para que esses animais possam ser comercializados, né? Então, um dos preceitos é que o animal não sofra, né? Não sofra para morrer, que ele seja bem tratado durante a sua vida. Aí já é outros 500 se isso realmente acontece em todas as situações. Mas existem esses preceitos. Agora, a gente usar esse animal para se divertir não é para nossa sobrevivência, não é para algo fútil, é algo que precisa ser questionado, que acontece ainda hoje, né? Tem pessoas que vão em parques de diversão que tem os animais como principal atração, isso é discutível. Então, eu coloquei aí a foto da Clarice, né? Porque quando os filhos dela ficaram adultos e saíram de casa, ela adotou esse cachorro, né? Que é o Ulisses,
E, inclusive, lá no Rio, Alessandra, você tem foto, não é? Alessandra, você que fez uma foto e mandou para mim esses dias da Clarice e do Ulisses? Foi, Pro. Então, eu acho legal, Alessandra, porque eu tenho uma coleção de fotos de ex-alunos e alunos sentados ao lado da Clarice lá no Rio de Janeiro, né? Vocês vão para lá, sentam-se, fazem a foto e lembram de quem, de quem, de quem? Da Sul, né? E eu acho isso muito legal, adoro, né? E tá lá ela, e o lado dela colocaram também a estátua do próprio cachorro, né? Que interessante essa relação. Também vai ser tema nosso da apostila, viu, gente? Então, nós já estamos aí mostrando para vocês esse repertório, e claro, vocês não vão me copiar o parágrafo que a Carol elaborou, né? Vocês podem elaborar o próprio parágrafo de vocês com essa temática. Carol, quero contar para você e para todos. Esses dias atrás eu fui comprar ração para a Maia num lugar que eu não conhecia, mas estava assim, passando na calçada, falei, vou entrar aqui e vou comprar. E quando eu cheguei lá, no fundo da loja tinha inúmeros, eu vou até falar para vocês assim, centenas de passarinhos engaiolados, né, à venda. Me deu um mal-estar tão grande, mas tão grande, eu não sei se é porque que eu, na minha janela, eu sou visitada constantemente por vários passarinhos, e mesmo que eu não coloque alimento, nada disso para eles, sabe? Mas eles vêm, eu vejo voando para lá e para cá. Aqui em Cuiabá parece que a gente tem tanto passarinho, todo, né? Até tuiuiu, 5 da tarde aqui, você abre a janela de qualquer lugar de Cuiabá, a gente vê tuiuiu, vê, né? E eu me senti muito mal com aquilo. Então, aí pela frente do nosso curso, a gente tem 2 temas que me fazem até chorar, que é a questão dos animais e a questão de criança. São sempre temas bastante emocionantes. E o que eu quero falar para vocês é que quando vocês escrevem uma redação com um tema que emociona e que nos envolve, isso faz com que a nossa própria redação se torne muito mais interessante. Quando a gente faz um texto maquinal para entregar para o professor e ponto final, nossa, geralmente os textos são bem desinteressantes, né? Esses dias atrás eu expus, a gente vai fazer um e-book com os melhores textos desse semestre, e eu mandei e quem está responsável por isso é a professora Aline. E eu mandei um para ela, falou assim, Su, dá um prazer ler um texto assim, né? Eu falei, com certeza, dá um prazer, principalmente quando a gente colabora bastante com o aluno no processo de melhoria do texto, né? No caso, eu estou falando da minha aluna, que também se chama Aline, né? Yoko, ela vai ser brindada aí com o texto dela nesse e-book. E de outros alunos também, a gente vai colocar em torno de 20 textos. Bom, nós já fizemos esse tema, a relação entre os padrões alimentares e as questões ambientais, e eu separei, então, esse conto para vocês, né, esse trecho desse conto, e eu não coloquei para vocês aí o nome do conto, tá? Por que eu não coloquei o nome do conto? E, na verdade, estou aqui tentando até lembrar qual é o conto, o nome dele, mas não estou me lembrando mesmo. Para mostrar para vocês o seguinte, vocês estão lá no Enem, vocês leram o livro porque a gente pediu para vocês lerem, e você não lembra o nome do conto. E agora, como que eu faço? Não precisa se lembrar do nome. Se você souber o nome do conto, sensacional. Mas se você não souber, você vai simplesmente escrever o que eu escrevi aí. Em um dos célebres contos da escritora Clarice Lispector, o narrador descreve uma cena em que os membros de uma família se alimentam como uma horda de seres vivos. E mostra que faziam isso sem uma palavra de amor. Não diferente do retratado na narrativa de ficção, os padrões alimentares adotados pelos brasileiros não levam em consideração os impactos gerados na natureza, equívoco que será sentido pelas futuras gerações. Esse sentido, eu coloquei sentido e sentido, né? Partir para um consumo alimentar que seja responsável frente às questões ambientais deve ser uma prioridade, tanto para o setor público quanto para o privado. Bom, eu já levantei a bola para mim mesma. Esse seria um parágrafo de introdução. O que eu teria que mostrar? Eu teria que mostrar como que os padrões alimentares têm que passar, né, por uma situação de informação. Nós temos que saber o impacto que o produto que eu estou consumindo pode ter gerado
ao meio ambiente, porque era esse o tema, eu tinha que associar meio ambiente e alimentação, né? Então, eu fiz esse parágrafo aí, vocês poderiam mostrar o papel do poder público, o papel das empresas, vocês poderiam falar sobre o futuro da alimentação e do meio ambiente, vocês poderiam encerrar lá naquele efeito que a gente coloca ao final, em um período único, né, e próprio, você poderia falar que como efeito, já que aqui eu falei sobre as futuras gerações, lá vocês poderiam retomar essa ideia e falar, né, que as futuras gerações poderiam não se alimentar como uma horda, mas horda, a palavra horda, ela remete muito assim, são seres humanos, mas tão destituídos de civilidade, de inteligência, de relação de causa e consequência, que mais se assemelha a animais irracionais, isso que é uma horda, né? Então, vocês poderiam falar sobre isso lá ao final, que ao invés, assim, né, como efeito, no futuro, as futuras gerações não vão se alimentar como se fossem uma horda, mas como seres humanos que querem se alimentar, mas com respeito ao meio ambiente, olhando para os impactos ambientais que a própria alimentação pode gerar, né? Nossa, eu achei super fácil estabelecer essa intertextualidade, achei super fácil, eu estou mais ou menos igual a Clarice, ela fala assim, eu me entendo, né? E eu, como professora de redação, achei super fácil estabelecer essa intertextualidade. Vocês acharam fácil também? Vocês achariam fácil? E o medo de falar, né, gente? Pessoalmente, eu acho que eu não colocaria essa relacionada a esse tipo de tema. Eu não pensaria em fazer uma associação desse tipo. Ok. Você vai falar Eu depois, acho que eu né, colocaria Carlota? algo mais relacionado a coisas como a degradação das relações humanas no mundo moderno. Também? Algo relacionado a isso. Muito bem. Esse parágrafo é seu, né, Carol? Só comentando o que vocês estavam falando, é que a Clarice, ela trata de temas tão... parecem muito subjetivos, assim, né? Às vezes parece que são temas muito existenciais, mas quando você vai com outro olhar ali, você consegue perceber que ela está falando de coisas muito reais, que nos afetam diariamente, e aí a gente começa a se identificar, né? Então a gente tem que meio que se entregar para Clarice, assim, falar, olha, Clarice, faz de mim o que você quiser, vai lá. É verdade. Aí você entra no texto e se envolve, porque daí a gente consegue compreender essa alma da Clarice. Bom, gente, esse conto aqui, que pode ser usado, na verdade, para falar de vários temas, inclusive daquele sobre a dignidade da criança, né? Eu coloquei ali a temática padrões de beleza, porque é uma possibilidade também, mas essa questão... E aí, professora, consegui voltar aqui, beleza? Foi mal aí, meu som tava ligado aqui, entendeu? Foi mal, tá? Tudo bem. Essa questão aí também está ligada à dignidade da criança, porque, como vocês vão ver ali, no final eu comento de novo sobre o que eu estou falando, para vocês entenderem melhor. Vou ler primeiro. Bom, esse conto... Vamos lá, ler o parágrafo, que está o nome do conto ali. Bom, além disso, é preciso levar em consideração que esses padrões de beleza impactam até mesmo crianças, o que pode levá-las a desenvolver transtornos de autoestima e estimular que sejam precocemente sexualizadas. A fim de ilustrar essa situação, pode-se mencionar o conto Restos de Carnaval, de Clarice Lispector, cuja protagonista, uma menina de 8 anos, ao fantasiar-se para essa festa, né, seria melhor colocado que repetir carnaval. Depois a gente vai recorrigindo o nosso próprio texto. Com certeza. É isso que vocês têm que fazer também no rascunho. Enrola os cabelos lisos que despreza, porque na época a moda era cabelo enrolado, né, gente? O pessoal frisava o cabelo, depois veio o permanente, né? E aí a Clarice não gostava do cabelo liso dela. Clarice não, né? A personagem que tem muito de Clarice. Enfim. Enrola os cabelos lisos que despreza e usa uma maquiagem forte que a faz sentir-se adulta. Eu fiquei em dúvida ali entre destacar a partezinha do texto em que ela fala isso ou colocar em uma paráfrase, né? Mas o momento do texto que ela fala isso, deixa eu ler aqui rapidão, porque eu acho bonito o modo como ela fala. Cadê? Eu acho que eu
não coloquei em outro lugar também, mas enfim, ela se distancia da meninice, né? Ela se sente longe ali da infância. Então, ela gosta de sentir que ela está parecendo uma adulta. No entanto, esse comportamento, embora normalizado, prejudica o desenvolvimento psicológico saudável das crianças, as quais desejam seguir os mesmos padrões inatingíveis de beleza impostos pelos adultos e os levam, muitas vezes, a transtornos mentais. Tem um errinho de concordância ali também, né, gente? Enfim. Pessoas, eu não sei se vocês percebem isso, mas essa sexualização precoce das crianças é extremamente normalizada na nossa sociedade. Né? A gente entrega ali para crianças de 5 anos de idade, dar de presente para elas, sobretudo meninas, né? Maquiagem, batom, as meninas têm vontade de ter sapatinho de salto, né? E elas veem si mesmo como mini adultas. Então, até para mim, né, gente, pode parecer uma opinião meio... Exatamente, MC Melody é um exemplo disso. A MC Melody, a gente olha a foto dela com 12 anos, parece que ela tem mais de 20. E ela foi induzida a isso pelos próprios pais, né? Mas a gente cria na sociedade um desejo da criança de se parecer com isso. Né? Então, a gente percebe que até mesmo nas brincadeiras infantis, essa adultização está presente. E eu tenho meus questionamentos quanto a isso ser muito saudável. Né? Por que a mulher usa batom? Por que a mulher usa salto alto? Por que a mulher usa maquiagem? Isso é só para o seu próprio bem-estar, para você se sentir bem para você mesmo? Ou porque você quer atrair um olhar do outro em termos sexuais? Então, uma criança se pintar dessa maneira, passar batom vermelho, né, vestir roupa curta e dançar um funk ali no carnaval, não é o caso ali dessa época, mas existe hoje, é algo normalizado, mas que atrai olhares, inclusive, de pedófilos sobre as crianças. E isso afeta a sua dignidade enquanto ser humano, né? A criança precisa ser preservada desse tipo de olhar, desse tipo de sentimento. Então, é um ponto que dá tanto para discutir o modo como os padrões de beleza acabam afetando o olhar que a criança tem sobre si mesma e aquilo que ela deseja desenvolver, e afeta também essa, entre aspas, maturidade precoce que ela não deveria estar vivendo. Isso mesmo. E esse daí é um tema que nós vamos ainda ter pela frente, né, no nosso curso, né? Voltando aqui um pouquinho. Estou achando que não tem mais, né? Esse aqui já falamos. Esse também. Muito bem, então. Então, é isso. Essa parte aqui que nós separamos para vocês é uma parte que mostra, então, como vocês podem usar esses contos, né, para a construção da argumentação de vocês. E, como a Carol mesmo falou, o Ovo e a Galinha, por exemplo, é um conto que tem tanta riqueza que, na verdade, nós podemos aproveitar para várias temáticas, né? Eu separei para vocês agora o seguinte. Espera aí, só um pouquinho. Eu separei para vocês aí o seguinte. A Clarice, no livro Paixão Segundo GH, ela tem um prefácio que ele é bem instigante. Ele fala o seguinte, ó. Bom, primeiro que vocês não sabem muito bem, mas o Paixão Segundo GH é aquele livro que o pessoal fala que é o livro... É o da barata? É o da barata, isso. Pronto, eu demorei um pouco para responder para ver se alguém falava, né? Todo mundo conhece como o livro da barata. A Paixão Segundo GH? GH, é. E a Clarice escreve o seguinte prefácio, ó. E aí, professor, não estou entendendo nada. A possíveis leitores. E ele fala o seguinte, olha, ela fala o seguinte, este livro é como um livro professor, qualquer. Mas eu ficaria
contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada, tá? Olha só, ele é um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas pessoas que sabem que a aproximação do que quer que seja, a Carol falou uma coisa muito legal sobre isso, se faz gradualmente e penosamente, atravessando, inclusive, o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que só elas entenderam bem devagar que esse livro nada tira de ninguém. O que eu quero dizer com isso? Por que eu trouxe essa reflexão do livro Paixão Segundo GH? Mas quando eu trabalho com A Hora da Estrela, eu também trago para os alunos, para quem estiver assistindo a palestra, que às vezes eu dou como palestra, para pessoas que não são meus alunos, né? Por que eu trago sempre essa fala de Clarice? Por duas razões, né? Primeiro, que ela fala assim, olha, o que eu estou escrevendo não é nada de importante. É um livro qualquer, é uma narrativa qualquer, né? Mas eu ficaria feliz se ele fosse lido por pessoas que eu não tenho que ficar explicando muito. Eu não tenho que ser muito didática, eu não tenho que ficar me furtando, né? De colocar as palavras que eu quero colocar, porque você não conhece essas palavras. Mas o mais importante é o que vem depois, é a questão da aproximação. Porque realmente, olha, vamos pensar em vocês que estão aqui agora nessa live. Todos vocês têm um universo ilimitado e tão curioso, né? Eu olho para a Carol, por exemplo, que é uma pessoa que trabalha comigo há bastante tempo. Se em qualquer momento desse eu tivesse passado lá no curso de letras e tivesse passado por ela, eu não descobriria o universo da pessoa que tem dentro dela depois de todos esses anos que a gente trabalha junto, né? Uma amante de animais, né? Eu fico até emocionada, porque a Meg, que faleceu, né, minha cachorrinha de 17 anos, tinha uma paixão pela Carol. A Carol alimentava a Meg, né? E qual cachorrinho não gosta de quem o alimenta, né? E eu falava, Carol, você não pode ficar dando comida para a Meg. Ela falava, não, tudo bem, não vou dar mais, não. Ela falava isso corrigindo com a mão direita e com a mão esquerda escondida, ela dava a comida para a Meg. E eu olhava para a cara dela e falava, você está dando comida para a Meg? Não, não estou, não. Ela falava com a maior cara deslavada para mim que não estava, né? Então, veja, a vida me aproximou da Carol. E quantas coisas ela descobriu de mim, quantas coisas eu descobri dela, que só a proximidade nos possibilita. Vocês que são nossos alunos, vocês nos possibilitam a grande oportunidade de conhecer vocês. E vocês também nos conhecem. Quando a gente está na frente de um conto de Clarice, nós, como Caetano Veloso falou um dia para ela, quando eu leio quando eu leio um livro, eu estou lendo uma pessoa. Ler um livro de Clarice é como ler uma pessoa. Então, o que eu desejo para vocês nessa oportunidade de ter lido esse livro, esse conjunto de contos, e uma outra oportunidade, a gente leu Laços de Família, também foi muito legal a nossa experiência com Laços de Família. O ano em que eu trabalhei A Hora da Estrela foi um ano, assim, extraordinário, foi um ano sensacional, porque a gente mergulhou nos morangos da Clarice, né? Então, também foi muito legal aquela época. Aquele projeto O Que Há de Macabé em Você, saiu cada coisa linda. Nossa, O Que Há de Macabé em Você, saiu cada coisa linda. O aluno teve que escrever O Que Há de Macabé em Você. Até hoje eu tenho os textos dos alunos, sabe? Então, por que a gente escolhe Clarice a cada 3 anos? Porque ela toca na gente. Não tem como a gente ler Clarice sem que haja uma... É aquela epifania para mim que tem no próprio conto dela. Sabe, a gente descobre coisas com ela. Nesse sentido, eu gostaria de convidar a Joana, que é aluna do curso, para falar. Joana, a Clarice te emocionou? Su, a Clarice me emocionou de uma forma assim que eu não tenho nem palavras. Eu já tinha me emocionado antes, porque eu já tinha lido A Hora da Estrela,
Nossa, muito forte mesmo. E A Paixão Segundo GH, que eu fiquei com um pouco de raiva, assim, porque quem não fica, né? Sim. Mas, nossa, todos os contos mexem muito comigo. Porque, na minha percepção, a Clarice, ela vai tratar da normalidade com uma profundeza, tipo, por exemplo, naquele conto da criada, ela fala assim que ela não era nem bonita nem feia. A Macabeia, sempre, quando a gente vai ler um livro, os personagens sempre tem que ter alguma coisa. E os da Clarice não tem nada, são pessoas normais, mas que ao mesmo tempo ela consegue colocar uma profundidade assim que você nem imagina que existe. Você usaria o conto A Criada para escrever sobre qual tema? Bom, a Glaucia tinha falado na live anterior que usaria sobre essa questão do Setembro Amarelo e tal, dos transtornos. Eu pegaria aquela parte que ela sutilmente rouba a patroa dela, para falar em alguns casos onde o crime está nas nossas situações corriqueiras, aos poucos, entendeu? E vai se evoluindo para uma coisa maior. Já outro conto também que eu pegaria para falar é sobre... usaria os Desastres de Sofia no sentido de que alguns alunos, os alunos especiais, pode ser um superdotado, pode ser uma pessoa que tem dificuldade de aprendizagem, porque você vê que aquela personagem, ela tinha algo mais. Então, ela queria instigar o professor. Você vê que tem essa relação. O outro conto, assim, que eu usaria... deixa eu pensar. Aquele do casal, eu acho que se chama Os Obedientes, que trata do suicídio. Você vê que tem um suicídio lá. Eu até achei, eu não sei se eu posso dizer engraçado, mas eu achei inusitado que a esposa lá, ela quebra o dente comendo uma maçã, e a Clarice escreve que em vez de ir no dentista, ela se joga do apartamento. Gente, essa mulher é louca. Ela tem transtorno. Ela precisa de tratamento urgente. Eu usaria em temas como, por exemplo, os estigmas relacionados às doenças mentais. Eu poderia citá-la como um exemplo. Com certeza. Com certeza. O que mais? É isso? Joana, eu acho que você participou das 3 lives, né? Sim. Nossa, tem muita coisa, Su, muita coisa mesmo. Ok. Obrigada, Joana. Nada. Ana Carolina. Carlota. Eu? Sim. Diga, pois não. Pois não. O que você quer falar sobre os contos? Só que você tem que abrir câmera. Tá bom, então. Vamos abrir a câmera. Que meus 30% de bateria aguente, amém? Amém. Basicamente, vamos começar só com esse do ovo e da galinha. Eu não cheguei a ler o conto inteiro, mas eu li uma parte, eu posso dizer pra você. Só a primeira metade você pode usar pra se referir a tanta coisa que chega até a ficar... Eu fiquei surpresa demais, porque ela coloca esse ovo numa posição de relatividade em relação a todo o universo. O universo é o ovo e o ovo é o universo, e tal qual que se o ovo existe, o universo não existe, mas se o universo existe, o ovo não existe. É um negócio assim, você fica até embasbacado como que uma coisa tão simples pode ser projetada para uma escala tão complexa. Em vários momentos, quando ela fala, por exemplo, que eles disseram, uma vez eles trataram o homem de uma determinada forma, devido ao fato dele ser daquilo que ele é, chamaram ele de aquele homem, mas eles não mentiram porque ele é o que ele é. Isso pode ser usado para você se referir a tantos temas ligados a coisas como preconceito, a falta de voz das pessoas na sociedade. E a parte da galinha,
A galinha você pode usar para se referir a temas como a questão do machismo na sociedade, a questão do trabalhador. O trabalhador ele não reconhece a própria exploração. Quando você fala que ele não reconhece o próprio valor da coisa que tem dentro dele, que ele serve apenas como um receptáculo para desenvolver aquilo, a desumanização das pessoas em prol dos objetivos. É um negócio assim profundo demais. Exatamente, exatamente. E a gente se surpreende exatamente por uma coisa que a Carol falou que eu achei bem interessante. É aquilo que é a coisa mais banal da face da Terra, né? Como, se vocês tiverem curiosidade e quiserem ler também o Amor, que é lá do Laços de Família, lá no Amor quer dizer que tirou aquela mulher do eixo da vida dela. Ver o cego mascando chicletes no ponto de ônibus, né? Entende? Que é uma coisa mais banal do que você estar dentro de um ônibus e olhar lá para fora e ver alguma coisa diferente, mas isso quebrar a vida do personagem, né? Então, sim, Clarice tem esse feitiço, por isso que ela é chamada de bruxa, né, da literatura. Pode falar. Rapidão, esse lance do ovo também, né? Ao mesmo tempo que ele é banal, esse conto parece um ovo, né? Porque o ovo ele é versátil, você usa ele para tudo, você faz mexido, você frita, você cozinha, você faz bolo, né? Então esse conto é meio que um ovo mesmo, ele é isso, mil utilidades. Certeza. Quer falar mais alguma coisa, Carlota? Ana? Antes, eles tinham falado agora há pouco sobre o conto da Macabeia. A Macabeia foi um dos meus primeiros contatos com a Clarice Lispector. Eu devo dizer o seguinte, que o modo como ela fechou aquele conto, que ela falou que tudo começa com um sim, ela terminou o conto com um sim. Você foi de um ponto para o mesmo ponto, você foi do nada para o nada. Do mesmo jeito, a Macabeia, quando eu leio sobre a Macabeia, me dá uma sensação de vazio. Ela era uma pessoa assim, vazia, não é o vazio do ignorante, é o vazio do vazio. Ela ouvia aquela rádio loja, ela sabia de um monte de coisa, mas parece que ela não ligava nenhum dos fatos. A gente costuma dizer que para você ser, você tem que saber alguma coisa. Ela sabia um monte de coisa, mas ao mesmo tempo não era nada. Um dos momentos mais emocionantes daquele livro foi quando ela finalmente xingou a colega dela de volta, que eu falei assim, agora sim, agora vai. Agora ela vai finalmente edificar uma personalidade. Não. Nada disso. Matou ela antes disso. Olha só, muito bem. A Alessandra, que é minha ex-aluna... Eu ri nessa cena. O Karma vai vir me pegar algum dia, mas eu ri nessa cena do Camaro, viu? Pelo amor de Deus. A coisa mais irônica é que ela tinha ido naquela cartomante e antes dela ser atendida, tinha saído uma moça chorando. Oi? A Ana, você tá na live errada. A live de A Hora da Estrela, a gente vai fazer outro dia. Eu sei, é que eu acabei viajando aqui também. Então, tá vendo mas aí é que tá. Na verdade, olha só, a gente fala das obras da Clarice, qualquer obra que a gente fala sobre ela, a gente fala com vontade de falar da Hora da Estrela, né? Porque é a melhor obra dela. Então, a gente até trabalha com o aluno outras obras, para a gente não ficar na mesmice. Mas a vontade que a gente tem é de trabalhar. Agora, é trabalhar a Hora da Estrela. Lá no meu canal do YouTube, eu tenho 6 aulas falando da Hora da Estrela. Aí vocês podem Aí não é live, tá? Aí é uma aula mesmo que eu falo, explico. Inclusive, temas... Como usar a Clarice em tema de redação, não é só falando sobre o livro, tá? É como usar a Hora da Estrela nos temas de redação, sobre saúde, sobre emprego, sobre profissão e assim por diante. Rapidão, eu só tô achando muito louca a sintonia, porque hoje de manhã, na aula também, eu tava discutindo um tema e eu li com os alunos justamente essa parte da Hora da Estrela, em que ela xinga a Glória, eu também, uhul, né, e todo mundo bateu palma para ela, finalmente, revanche, né, e é isso aí. Alessandra, abre sua câmera um pouquinho para eu falar oi para você. Alessandra Duarte. Oi, tô aqui. Abre a câmera um pouquinho. Não abriu não. Alessandra, você gostou dos alunos? Você gostou do naipe aqui dos alunos? Pô, quantos anos eles têm, Pro? Eles estão no 3º ano, 1º ano de cursinho.
Nossa, ó, estão de parabéns, muito maduros. Fala um pouquinho sobre você, Alessandra. Alessandra está no segundo ano de medicina, né, Alessandra? Estou no segundo ano. Oi, boa noite para todo mundo. Eu fiz muito tempo de cursinho também, fiz quase 5 anos de cursinho. E minha parte favorita era a parte do curso de redação. Eu cresci muito, eu amadureci muito só com esse curso aí. Então aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo, porque não é, né? A gente sabe que não é qualquer pessoa que consegue estar aí. Então aproveitem muito, de verdade. Vocês vão crescer muito aí dentro. E eu não tenho nem o que falar. Eu lembro da Sul o tempo todo. Hoje mesmo, eu estava vindo para a sala onde eu estudo, e aí apareceu um cara, assim, correndo no meio da rua. Eu fui olhar, assim, ele pisou e esmagou um rato com o pé. Daí, na hora, assim, eu só lembrei da Clarice, falando que tem um conto da Clarice que ela fala que está caminhando pelo calçadão de Copacabana, e ela vê um rato morto. Você lembra? Nossa, na hora que eu vi, veio toda a sensação que ela descreve, eu tive igual. Eu falei, meu Deus do céu, olha o que né? Um curso de redação fez com que eu tivesse experiência com a Clarice, que fez eu ter essa. Então, assim, sensacional. Aproveitem de verdade isso daí, que não é só para vocês passarem no vestibular, é para a vida. Aí, tá vendo que eu falo que são os alunos que fazem esse slogan, né? O curso que a gente leva para a vida, eu falo para vocês. Edevaldo, o que você queria perguntar antes da gente começar a falar dos contos? Obrigada, Alessandra. Um beijo. Quem mais gostaria de falar alguma coisa, perguntar algo? Eu gostaria de continuar minhas análises sobre a Hora da Estrela, mas já que esse não é o conto da vez, acho melhor passar para frente. Foi cortada, boicotada aqui. Sinto muito. Quem mais gostaria de fazer alguma observação? Para vocês, vou abrir agora para todos que quiserem falar. Qual foi o conto que vocês mais gostaram? Isso é difícil falar um conto só. Eu gostei de todos. É difícil mesmo, eu concordo. Mas, assim, esse aspecto dela pegar as situações corriqueiras e levar para um outro patamar, que você vê aquele conto da amizade sincera. É uma amizade, o da felicidade clandestina, da menina com o livro, a relação entre aluno e professor. A eremita, que era uma criada, tal, que ela era uma empregada. Então, ela vai descrevendo o cotidiano com um olhar muito profundo. Sim, eu acho isso incrível. Só acho incrível. Com certeza. Bom, se ninguém tem mais nada para falar ou, né, para perguntar, eu vou encerrar a nossa live. Estou deixando aí a foto dos meus companheiros de trabalho, meus amigos, né, que são companheiros de trabalho, mas a gente vai um pouquinho além disso. Muito embora a Carol não me convide para jantar na casa dela, né, mas não faz mal. Até aqui, isso. Eu fico bastante grata, né, deles embarcarem comigo, né, nessas aventuras de lives, de compartilhar com vocês nossos conhecimentos, compartilhar com vocês aquilo que a gente sabe numa sexta-feira, né? Tá tendo uma crise canina aqui atrás. Espera aí um pouquinho, deixa eu resolver. Pronto. E que vocês tenham aproveitado bastante esse momento. Tá bom? Contem conosco. Obrigada, Carol, né, pela parceria. Obrigada a você pelo convite, Su. Pela parceria. E que vocês estejam sempre dispostos e disponíveis, né, a Clarice Lispector. Obrigada, Su. Obrigada, gente, que vieram, falaram, que comentaram, ajudaram a gente a construir essa live. Boa noite, pessoal. Boa sexta-feira. Tchau, Su. Tchau, Su. Tchau, soberana linda luz. Tchau, Carol. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 Adna, Kaila, Yara. Tchau, Su. Tchau, Carol. Tchau, Tchau, Camila, gente. Obrigada. Tchau, Laura. Tchau, tchau. Tchau, Su.
Tchau, Aisha. Tchau, Jamile. Tchau, Guilherme.